Caros alunos, comentando um pouco a respeito do vestibular da UES, segunda fase da prova de Química, uma prova onde 5 questões abordavam cálculos químicos. Uma questão bem clássica, envolvendo titulação ácido-base, onde o aluno tinha que ter o conhecimento de mistura de soluções envolvendo reações, onde aborda um pouco da estequiometria. Uma segunda questão envolvendo gases, na questão do aluno relacionar a densidade com massa molar, porém, na questão específica, ele pediu o valor aproximado e ao fazer os cálculos o aluno encontrava um valorzinho um pouquinho diferente, né, do que é habitual em termos de aproximação, mas nada que comprometesse a questão. Uma terceira questão envolvendo equilíbrio iônico, na questão do aluno calcular o pOH, e outras 2 questões envolvendo a parte de fórmula percentual. Uma trabalhando mais com a parte da química orgânica e outra trabalhando mais com relação à constante de Avogadro. Então, eram 5 questões, sentimos falta um pouco, né, da termoquímica, na parte de cálculos, mas 5 questões bem trabalhadas. Na parte de eletroquímica, tivemos 2 questões abordando a parte teórica, uma envolvendo somente eletrólise e outra abordando a parte de conceitos, né, de pilhas e eletrólise. Na parte de gases, além da questão envolvendo a massa molar e a densidade, que foi da parte de cálculo, uma outra questão onde abordava a teoria cinética dos gases. Envolvendo equilíbrio, uma questão também bem clássica, né? Além da questão de equilíbrio iônico, uma questão envolvendo o princípio de Le Chatelier. O aluno montava a reação e aí analisava os fatores que promovem o deslocamento do equilíbrio químico. Na parte de termoquímica e cinética, somente uma questão envolvendo o papel dos catalisadores, né? Sempre lembrando que um catalisador ele te propõe uma nova rota reacional, onde a energia de ativação ela é menor, então a questão envolvendo a parte de conceitos. O que foi uma surpresa positiva na prova da UES, uma questão envolvendo propriedades dos colóides, né? Onde é habitual o aluno visualizar o efeito Tyndall e visualizar o movimento browniano, mas o aluno tinha que ter conhecimento de osmose reversa, tinha que ter conhecimento de cataforese, de anaforese, que é o processo de eletroforese, a parte dos gases, efusão, difusão e o princípio da adsorção, que é uma propriedade também dos colóides, em função da elevada área, relação área-volume presente nas partículas coloidais. Na parte de laboratório e experimentos, 2 questões envolvendo separação de misturas, uma correspondendo à destilação, só que na questão o aluno tinha que ter um bom conhecimento em termos de propriedade de compostos iônicos, assunto esse que foi cobrado em outras questões, e envolvendo a parte de cristalização, né? O que é que ocorre, né, dentro de uma solução à medida que você vai vaporizando o solvente, então uma questão de destilação e outra envolvendo a parte de cristalização. Outro ponto que chama a atenção na prova da UES, nesse vestibular, foi exatamente com relação às propriedades dos compostos iônicos, metálicos, moleculares, a parte de temperatura de fusão, temperatura de ebulição, comportamento em termos de condutividade elétrica. Então essa parte de ligações e propriedades dos compostos iônicos, metálicos e moleculares foram assuntos cobrados em 3 questões. Na parte de orgânica, uma questão de nomenclatura, bem simples, sentimos falta um pouquinho da isomeria, outra com relação à parte de funções orgânicas e grupos funcionais, também bem tranquila. 2 questões de reações orgânicas envolvendo a mesma temática, né? Reações de oxirredução. E uma última questão que trabalhava sobre os componentes do petróleo, onde o aluno tinha que ter conhecimento da torre de destilação, né? A fração do petróleo correspondendo ao número de carbonos que ela apresenta. Então, no geral, uma prova bem distribuída na questão dos assuntos. Sentimos um pouco de falta, né, de uma maior diversidade em questões de reações e na parte também de isomeria, termoquímica, cinética e mais uma prova, no geral, bem distribuída.